mulher de Provérbios fala e faz. Um dia eu li nesse texto com outro grupo, a irmãzinha terminou e fez. E ela estava sentada. E eu falei, tudo bem? Aí ela, eu canso só de ler. Queridas, o nosso Deus deseja que nós nos tornemos bela aos olhos dele. Antes da gente adentrar nesse versículo, é importante a gente dar um pano de fundo sobre esse livro. O livro de Provérbios é um livro sapiencial, um livro de sabedoria, né? E existe entre os estudiosos duas opiniões, pelo menos, em relação a esta mulher. Alguns dizem que ela é uma mulher mesmo, uma mulher lá de carne e osso. Outros dizem que ela é o ideal de uma mulher, o retrato de uma mulher como nós, o ideal de Deus para cada uma de nós. Bom, tanto uma coisa quanto a outra coisa vai incorrer no mesmo resultado. É algo que Deus deseja e espera que nós nos tornemos. Então, assim, é importante que a gente não blinde o nosso coração quando a gente fala de uma mulher como essa, de um relato bíblico como esse, porque senão a gente vai ficar justificando todos os nossos possíveis aspectos da nossa vida que ainda não agradam ao Senhor, independente da idade. E por outro lado, é importante que a gente compreenda que a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela tem poder para transformar a nossa vida, e o desejo de Deus para nós é que o meu caráter seja como dessa mulher, como desse texto bíblico. Então é um alvo que eu e você devemos sim colocar diante do Senhor, para que ele seja amoldado, para que ele seja transformado. Como, Cíntia? Na vida prática, no nosso dia a dia. Quantas situações eu e você passam que muitas vezes a gente age de forma, ou pelo menos reage de uma forma que não agrada ao Senhor. Se nós formos honestas conosco mesmo, nós vamos observar depois que passa a situação, poderia ter feito diferente, poderia ter falado de uma forma melhor, poderia não ter respondido, enfim, tantas coisas. As nossas experiências, as nossas necessidades são diferentes, mas o alvo do Senhor para cada uma de nós é o mesmo, e Ele deseja que nós nos tornemos uma mulher bíblica. Eu coloquei aqui no slide exatamente a definição que a autora traz. Aliás, existe um livro chamado Bela aos Olhos de Deus, talvez vocês já conheçam. Nós já estudamos todo ele lá na Sinodal Sul do Brasil, com as mulheres, as 28 SAFs que nós temos. E é um livro que trata sobre cada aspecto dela, por isso que eu falo assim, algo minucioso. Nas quartas-feiras a gente vai estar tratando cada quarta-feira sobre um dos aspectos, ou seja, sobre um dos capítulos dela. Normalmente a linguagem dela, quando trata em determinados assuntos, é referente a uma esposa, em relação ao filho, em relação ao marido, em relação também à maternidade, ao filho. Mas é certo que se aplica a qualquer uma de nós, mulher. Porque se você, por exemplo, disser assim, mas eu nem tenho marido, vamos pensar, eu estou viúva, mas você deve ter netas, você deve ter filhas, você deve ter um contexto familiar que com certeza você vai poder aprender e vivenciar os mesmos princípios dentro da sua família. Então, a autora Elizabeth George, ela trata e ela define a questão de virtuosa. Mulher virtuosa é um tesouro raro, isso é inegável. A gente não acha a mulher virtuosa assim, no atacadão não, viu? É avarejo. Não é assim, vamos lá, ali na igreja Ebenezer deve ter umas 50, não tenho dúvidas que aqui tem. Mas não é assim tão fácil de se achar. Por que é difícil? Mas não é demasiadamente difícil, porque o Senhor Deus é quem nos capacita. Então, ela é excepcional, ela é distinta, ela é de fato um tesouro raro, ela é excepcional, tá tudo ali, ó, insuperável. Mas a frase que você tem que guardar antes que você tome raiva da mulher sem nem saber o nome dela, né? É que, de acordo com Deus, você e eu podemos sim ser tudo aquilo que Ele deseja que nós sejamos. Ou seja, podemos nos tornar bela aos olhos de Deus. Porque quando a gente fala de beleza, às vezes até a gente se acha, tem dias que a gente se acha mais bonita do que outros, não é? Parece que o espelho muda, ou é o olhar da gente que muda. Hoje eu estou me achando mais bela do que ontem.
de beleza, pelo menos a beleza que o mundo dita, que não é essa que nós estamos buscando, é uma beleza física, é uma beleza aparentemente externa. E quando a gente observa a beleza que Deus deseja para nós, ela é muito mais profunda, ela é muito mais interna, ela jorra de dentro para fora. Então a gente precisa compreender que quando a gente fala de beleza, o nosso princípio é bíblico. E aqui a gente vai expor exatamente a palavra de Deus. A autora, eu fiz questão de deixar exatamente como ela define, né? Ela vai colocar no próximo slide ali o que é que ela considera virtuosa. Eu vou acrescentar mais um pouquinho daquilo que ela fala. Então veja, você e eu podemos ser belos aos olhos de Deus se verdadeiramente o buscarmos. Não tem cursinho de beleza. Para a gente se tornar belo aos olhos de Deus, não vai ser um currículo, não vai ser uma faculdade, não vai ser um curso técnico, não vai ser, por melhor que seja, e isso é mandato cultural e nós precisamos sim nos aperfeiçoar naquilo que Deus nos dá, mas é Deus quem vai nos tornar belo. E essa dependência vem do Senhor, e nós precisamos reconhecer exatamente aquilo que o Senhor deseja para nós, para que essa beleza seja notória. E isso tem que ficar muito claro. Sendo assim, nós não precisamos apenas ficar admirando essa mulher, né? Lá de longe, como se fosse uma coisa assim, eu não quero nem estudar. Eu já encontrei com uma mulher que ela falou assim, não quero nem ouvir, eu tenho uma raiva dessa mulher. Aí eu disse, mas por quê? Ela disse, porque toda vez que eu erro, meu marido diz, vai ler a mulher de Provérbios 31. Eu tenho pavor, eu tenho certeza que essa mulher não entrou no céu. O tamanho era a raiva da mulher. Eu digo, minha filha, não pense assim não, vamos orar um pouquinho. A gente não sabe o nome dela, mas a gente sabe que era uma mulher cheia de virtudes, que é essa palavra que a gente vai definir exatamente. Então, não fique admirando de longe, porque eu e você, podemos nos tornar essa mulher bela quando nos colocarmos na dependência do Senhor, e Ele sim vai transformar o nosso caráter com um caráter parecido com o de quem? O do próprio Cristo. Ele é o nosso exemplo maior. E Ele deseja que nós sejamos assim, porque senão, irmãs, a gente se acomoda com o tempo de igreja, com as situações, com o conforto e com tantas outras coisas mais. E a gente almeja crescer em todas as áreas da nossa vida, menos na área espiritual. E uma mulher que pensa assim nunca vai ser bela aos olhos de Deus, porque essa beleza, apesar de vir do próprio Deus, ela é totalmente vista por aqueles que convivem com essa mulher. Então isso tem que ficar assim muito claro. Mas vamos ver o que a Elizabeth nos fala sobre essa beleza. Ela primeiro começa dizendo que não tem como nos tornar bela se a gente não entender o que é ser virtuosa, né? Está ali um conceito muito claro e precisamos compreender. E ela coloca que o significado dessa virtude ou dessa questão de ser virtuosa, ela pode ser comparada com os dois lados de uma moeda. De um lado, ela coloca como a saúde mental, que são exatamente os princípios morais que nós vivenciamos, ou seja, as atitudes que eu e você, no nosso dia a dia, precisamos e tomamos. E pelo outro lado da moeda, forma o quê? A imagem da saúde do corpo, ou seja, o vigor e eficiência de uma mulher, que precisa ser notório também nos nossos dias. Aí ela diz, assim forma a moeda. Eu vou um pouquinho além. Virtude, quando a Bíblia fala, está sempre relacionada à fé. E quando a gente fala de fé, não existe fé morta. Toda fé que é passada pela fé bíblica é uma fé operosa. Quando nós reformados, nós sabemos dos 5 solas, não é esse o assunto hoje. Nós muitas vezes até descansamos demais ali, não é? Porque a soberania de Deus, ela é inegável, é bíblica e inegável, mas a responsabilidade humana também é uma verdade que a gente não pode parar de fazer. Então elas são 2 verdades, ou seja, absolutas, 2 linhas paralelas que não se cruzam. Deus já determinou todas as coisas? Sim. Ele é soberano? Sim. Mas eu sou responsável por cada um dos meus atos, certo? Porque senão eu vou ficar assim dizendo que Deus é soberano e vivendo de qualquer jeito. Sabemos que somos salvos por quê? Efésios 2:8, quem sabe de como? Pela graça, mediante, e isso
é dom. Olha aí, nem a fé é nossa. É para humilhar mesmo, né? Graças a Deus por isso. Não, eu sou uma mulher de fé. É nada, no primeiro problema se descabela, não é não. A gente tem muitas vezes essa vontade. E a Bíblia diz que se nós tivéssemos fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, vocês já tiveram curiosidade? Eu fui comprar esse tal de grão da mostarda porque eu imaginei que era uma coisa gigante. Gente do céu, é do tamanho do quê? Um grãozinho, é muito menor que um grão de arroz, né? Deveria ser comparado talvez a um grãozinho de areia. E se nós tivéssemos a fé daquele tamanho, o Senhor disse que a gente diria assim para o monte: sai dali e vem para aqui. Bom, eu não tenho tanta idade, mas também não tenho tão pouca idade. Hoje eu tenho 44 anos. Eu nunca vi nenhuma mulher remover nenhum monte, vocês já viram? Então parece que a nossa fé não está nem do tamanho do grão de mostarda. Mas quando a gente compreende que essa salvação que eu e você adquirimos é pela graça, ou seja, o que é graça? Favor imerecido. Mas Ele, com seu chamado irresistível, nos alcançou e nos garante, inclusive, a vida eterna. Ah, então agora eu entendi. Tá vendo aí? Porque um dos 5 solas é somente pela graça. Então não preciso fazer mais nada. Não entendeu nada. Porque a mesma Bíblia também nos diz que existem evidências dessa salvação. Existe, Cíntia. Pulei a leitura bíblica nesse dia. Não vi. Quais são as evidências da salvação que vocês lembram? Por exemplo, quando o texto nos fala sobre a fé, falando de evidências de salvação, uma vez salvo, salvo para sempre, é uma verdade? É, o Senhor não dá para tomar, mas isso dá a salvação para depois dizer, não, você errou, vai perder. Não, Ele é fiel, ainda que a gente permaneça infiel, a palavra diz que Ele permanece fiel. Contudo, existe evidência de que eu sou uma mulher salva em Cristo Jesus. Como? Através das virtudes. Que virtude? É aí que entra? Sim, o que significa virtude? Uma fé operosa. Como anda a sua fé? Não fala, só pensa. Ah, Cíntia, nem fé tem mais. Chegou a pandemia e tem aonde esse texto? Que a pandemia perde a fé. Não era aí que a fé tinha que ser maior? Nós crentes nos fomos chamados para adorar o Senhor e servir ao Senhor só quando tudo ficar bem. Onde é que tem esse texto na Bíblia? O texto bíblico nos diz que as evidências da salvação é uma fé, por exemplo, operosa, um amor abnegado. Ah, não acredito. Amar já não é fácil, ainda tem que ser abnegado. Então, vejam que muitas vezes nós nos esquecemos de alguns detalhes que poderiam nos formar uma mulher ainda mais virtuosa, ou seja, com esta fé operosa. Então a gente já vai começar a pensar nessa tarde, como é que anda? Você vai pensar na sua, tá? Eu vou pensar na minha, como é que anda essa fé? Como é que eu tenho desenvolvido essa fé? Será que a minha fé, de fato, é aquela fé que eu amo Jesus, eu falo de Jesus, eu vivo espalhando as boas novas de salvação? Porque por muito menos a gente faz tanta festa. E não é errado. Bênçãos do Senhor, quer ver? Filho passou na federal. Quer dizer, antigamente a gente comemorava mais, mas enfim, ainda comemora-se, né? A gente faz que agora a gente vai interceder, orar para não desviar o foco, porque é tanto ensinamento estranho, mas assim, normalmente faz uma faixa grande, não é? Nas redes sociais, bicho, passou, tá. Não é errado quanto às bênçãos do Senhor. Engravidou, né? Lindo, período lindo, né? Fala para todo mundo, bota foto, sapatinho azul, sapatinho rosa, não é errado, mas tem a alegria de anunciar aquilo que lhe deixa feliz. Uma vaga, promoção de trabalho, nossa! A gente parece que se alegra com as bênçãos que Deus nos dá, mas a gente não se alegra com o Deus da bênção. É uma dificuldade para evangelizar. Ah, se chover então acabou, né? Porque, ou então se o sol estiver muito quente, ou então eu vou falar de Jesus para essa pessoa e a gente seleciona. Aonde que está na Bíblia que a gente tem que selecionar? Por exemplo, não vou responder nada, estou falando de virtude, beleza,
fé operosa que está tudo interligado com essa beleza que Deus deseja para nós. Será que nós verdadeiramente temos contentamento, essa é a palavra, na pessoa bendita de Cristo Jesus? Ou nós estamos correndo atrás de tantas coisas? Marta, né? Hoje vocês estão todas Marias, ó, quedadas aos pés de Jesus, escolheram a melhor parte. Coisa linda isso, né? Quando a gente busca o Senhor em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, minhas queridas, quando nós falamos de beleza, ou ser uma mulher bela aos olhos de Deus, nós não podemos deixar de entender primeiro que nós desejamos, almejamos e buscamos ser uma mulher sim virtuosa. E quando a gente fala de virtude, a Bíblia sempre associa virtude a uma fé operosa. E a gente poderia dizer que é uma mulher que tem o fruto do Espírito Santo. E a gente já estudou sobre o fruto do Espírito Santo, né? A gente não é nem frutos, é fruto do Espírito Santo. Por exemplo, quais são alguns dos aspectos do fruto do Espírito Santo que você lembra aí? É um fruto só. Vamos pensar numa tangerina, né? Bergamota, como é aqui? Mexerica, não acertei, tá vendo? É assim, ó, é Rio Grande do Sul, Bahia, São Paulo. Tá bom, eu já morei nos 3 estados. Eu só esqueço onde é cada coisa. Tá, mexerica, mas não é de fuxico não, é mexerica fruta, não é isso? Vários gominhos, não é? Mas formam um fruto só. Um daqueles estou só didaticamente trazendo uma alusão, obviamente. Paz. Você é uma mulher que transmite paz? Sim! O marido pode ser convidado para a gente bater um papo? Não! Né? Paz, alegria, um coração alegre, né? Ah, mas tem umas mulheres que é assim, ó, Jesus é alegria. A mulher que não é cristã olha a criatura de cima para baixo de Jesus, onde é que está essa alegria? Não vê Jesus na vida da pessoa. Sim, Cíntia, mas não precisa ficar com o dente arreganhado. Tá, é verdade, mas a Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. A Bíblia não mente. Parece que, às vezes, irmãs, a gente assusta até a outra irmã da igreja. Tem gente que nem senta perto de você que tem medo. Dá para pensar nisso? É uma cara tão amarrada, misericórdia. Não podemos ser assim. Os primeiros cristãos viviam como? Ganhavam os outros como? Com antipatia. Era? O que dizia em Atos? Com uma palavrinha. Simpatia. Mas eu vou te dizer uma coisa. Tá difícil de achar, tá raro também, né? Onde é que a gente precisa encontrar as mulheres mais virtuosas? Onde é que nós deveríamos, pelo menos, achar? Vamos pegar o nosso contexto, na igreja presbiteriana. Tá, dentro da igreja presbiteriana, onde é que a gente deveria ter as mulheres, espera-se que tenha as mulheres mais belas aos olhos de Deus? Na SAF, é o lugar, Sociedade Auxiliadora Feminina. Mas Cíntia, eu não tenho idade não. Tem, existe o GTSI, que diz que a partir dos 19 anos, a gente faz parte dessa sociedade. E é o ápice da sociedade interna da igreja presbiteriana, meninas, e vocês, gente, por quê? Porque daqui nós vamos para onde? Para a glória, não tem mais para onde ir. É daqui para a glória, nós não vamos passar pelo PH, não é? É assim, ó, é o posto máximo, é o grau assim, na hierarquia nós estamos dali para onde? Para a nossa pátria celestial, onde o Senhor construiu a casa para nós. Nós nem conhecemos onde é a nossa casa. Às vezes está tão apegada a sua aqui, mas cuide direitinho, tem que cuidar dela aqui, tá? Mas assim, não é sua. É só assim um passatempo, porque a nossa mesma a gente ainda não conhece. O Senhor reservou para nós, onde essa mulher de Provérbios 31 já está morando com Ele há tempos, e onde eu e você desejamos ir. E aí você pode dizer, tá, já entendi então. Uma mulher virtuosa é uma mulher que tem uma fé, e uma fé de qualquer jeito? Não. Porque senão os ímpios vão dizer assim, se você que diz que tem a Deus não faz nada, a gente sabe que as obras não salvam. A gente sabe disso. Mas nós somos salvos para as boas obras. Não é possível que você não enxergue nenhuma, e não vem no singular não é assim, a boa obra,
as boas obras. Existem várias. E a gente precisa orar: Senhor, amplie a minha visão espiritual mesmo, para que eu enxergue as necessidades. Às vezes está aqui diante de você e você não consegue enxergar. E aí você perde de glorificar o Senhor, de engrandecer o nome dEle. Por quê? Porque o fim supremo e principal nosso, já nos diz lá a confissão de fé, né? A primeira pergunta: qual é o fim supremo e principal da mulher ou do homem, enfim. O fim supremo e principal é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Tudo que eu venho a fazer é para a glória do nosso Deus. Inclusive, querer, desejar, depender do Senhor para que eu me torne mais bela. E aí você pode dizer assim: tá bom, Cíntia, e essa bela mulher aos olhos de Deus, ela tem quais características? Olha aqui, separamos algumas, tá? Ainda baseado em alguns textos do próprio livro aí de Provérbios que a gente já leu. É uma mulher pura, é uma mulher honesta. Quando eu falo pura, você não se desclassifica não, é no sentido de santa, tá? Santa, separada do pecado. Senão você vai dizer assim: meu Deus, então eu já estou fora, né? Porque pura, quando você pensa assim, pura sem defeito. Não, mas nós somos pecadoras, contudo pecadoras redimidas, né? Sede santo porque eu sou santo. Qual é o padrão de beleza para mim e para você? Santidade. Mas Cíntia, isso aí ninguém busca. A mulher que é bíblica, ela conhece ao Senhor, ela tem uma caminhada com o Senhor e ela busca viver em santidade de vida. Por quê? Porque sem a qual ninguém não se vê o Senhor sem santidade. Irmãs, conversão é de uma vez por todas, chamada irresistível de Deus é de uma vez por todas, santificação é até o Senhor nos chamar. Nós não ficamos do jeitinho que nós chegamos quando nos encontramos com o Senhor. Vem do jeitinho que Ele te chamou, mas nós precisamos crescer em santidade de vida. Coisas práticas: você precisa tratar melhor o seu esposo. Nem fala, ainda bem que ele não está aqui hoje, né? Por que está falando tão alto dentro de casa? Eu não conheço não, viu? A realidade daqui. Talvez nem seja essa a realidade de vocês. O seu esposo tem que olhar e falar assim: minha irmã querida, minha amada da minha vida, vá para a reunião da SAF. Você. Por quê? Porque você volta melhor. Agora, se você se reúne e cada vez volta pior, está se reunindo para pior. E daqui a pouco ele vai dizer: é melhor você não ir nesse lugar. E SAF, eu já falei para quem não conhece, não é serviço de assistência funeral não, gente. É Sociedade Auxiliadora Feminina. É o cantinho da mulher presbiteriana. E tem como viver, Cíntia, mas olha, fulana já tem idade de ser minha avó. É uma riqueza, as novas caminhando com as mais idosas, as mais idosas ensinando as mais velhas. E a gente precisa ter esse olhar dentro da nossa igreja, para que caminhemos juntas e sirvamos ao Senhor juntas e nos tornemos belas juntas. Outra característica aqui: honesta. O coração do marido confiava naquela mulher. O coração do seu marido confia em você? Nem marido eu tenho? Tá, então você coloca aí dentro do seu contexto. O seu filho, o seu pai, né? São apenas algumas características. Era uma mulher totalmente diligente, não era uma mulher preguiçosa. Você lê, é tanto que eu falei para vocês que a irmãzinha cansou só de ler, né? Ela disse: eu não faço nada disso. Eu disse: você já cansou? Já. Falei: então você não pode nem cantar o moto da SAF também. Ela: por quê? Qual é a parte que fala disso? Incansáveis? Não? Ele disse: você ainda nem começou a lutar, já está cansada. Nem entrou, já está cansada. Já está derrotada um negócio desse. Nem trabalhou, já está cansada. Tem que ter sentido o que a gente fala, o que a gente recita, o que a gente vive e o que a gente faz. Sabe o que é que mais nos cansa, irmãs? O pecado. O que nos deixa cansado, enfadado, desculpas, é o pecado. O Senhor revigora as nossas forças. E é alvo dele que nós nos tornemos mais belos aos olhos deles. Por isso que a gente precisa estar retomando esses estudos, né? Então, aquela mulher, e essa mulher que pode ser você, precisa também ser uma mulher diligente, ou seja, ela é uma mulher trabalhadora, trabalha desde o amanhecer, né? Dorme mais tarde, acorda mais cedo, olha lá, os seus interesses vão se expandindo nos negócios. Gente, essa mulher de Provérbios 31, fala sério, a mulher dá um olé em nós, não dá? Porque olha quantos 1000 anos atrás
Ela tinha celular para facilitar a vida? Ah, mas ela tinha um fogão elétrico, não tinha? Máquina de lavar e secar? Tinha? Padaria para comprar o pão fresquinho? Tinha? Ah, mas ela escolhia o shopping mais perto da casa para comprar roupa para os filhos? Tinha? E a mulher bota nós no bolso tendo tudo isso? Não é vergonha? Não, nós temos que rever os nossos conceitos, nós temos que administrar melhor o nosso tempo. E ainda era empreendedora, olha a época. Olhava um terreno, vinha, adquiria. Não era uma mulher gastona não, tá ali. Botava o marido à falência, gastava o dinheiro todinho, não. Fazia o dinheiro do marido render. Tá ali na parcimoniosa, é uma palavra dada a quem tem a arte ou a habilidade de trabalhar com as finanças. Olha lá, expandia a propriedade, fazia com que essas finanças fossem muito bem administradas. Aliás, é outro assunto, né? Cada um desses itens aqui daria mais um estudo gigantesco, mas a gente vai falar só por cima, tá? Bondade, tá lá também, não tá? Como fruto do Espírito, bondade? Onde deveriam estar as mulheres mais bondosas? Na igreja presbiteriana. Não eram as mais maldosas? Não, hoje o mundo já está cheio. Mais bondosas, bondade faz parte. Nosso Deus é bom, eternamente bom. Precisamos de mais mulheres bondosas. Mulheres que desenvolvam essa tão importante característica, ou seja, ter compaixão, né? Compaixão pelos necessitados a ponto de doar a sua vida. Os seus lábios botam sempre palavras meigas, estão lá as referências bíblicas. É assim que você vive? Por mim todo mundo vai para o inferno, eu já sou salva mesmo. Então, tem alguma coisa errada? A gente precisa rever. A gente não fala assim, mas às vezes a gente vive assim. Quer ver? Não responde. Quantas Bíblias você distribui por ano? Ai, Cíntia, que coisa arcaica. Distribui Bíblia? Estava olhando aqui que campo missionário vocês têm passando aqui. Olha como a igreja está bem localizada. Eu já fiquei pensando um bocado de coisa. Distribuir Bíblia? Sim, a palavra de Deus vem pelo ouvir. E o ouvir? A pregação do Evangelho. Nós cremos que a palavra de Deus ela é suficiente. É ela quem transforma vidas. Não tem bondade de Cíntia, nem de qualquer que seja, nem nada de meritório dos nossos esforços. É através da palavra de Deus, com a aplicação do Espírito Santo de Deus dessa palavra, que vai mudar a vida das pessoas, assim como mudou a sua um dia. Nunca parei para pensar nisso. Pois então, às vezes você gasta com tantas coisas. Mas eu não tenho dinheiro para comprar. Meninas, tem Bíblia de R$5, tá? Secretaria de Evangelização e Missões. Lá na Sinodal Sul do Brasil, nós temos apenas 10 anos, mas desde o início que eu percebi, é a região menos evangelizada do país. Nós estamos atrasados do presbiterianismo há mais de 100 anos. Então, nossa, entrar numa igreja como essa, com tudo pronto, que privilégio vocês têm. Que privilégio vocês têm. Talvez vocês nunca tenham parado para pensar nisso, né? Já tem até crente dentro da igreja. Nossa, a maior riqueza ter crente dentro da igreja. Eu estou falando porque quando eu cheguei não tinha. Falei, mas cadê os crentes? Não tem. Falei, meu Deus, então não tem nada mesmo. Não tem banco, não tem crente, não tem microfone. Então o que tem? Tem Cristo. Então eu tenho tudo. Então vamos, né? Às vezes a gente não para pensar. Já acha tudo pronto, então, né? Uma orquestra. Nossa. Que maravilha de evangelismo com orquestra, né? Nós ainda estamos cantando no playback, mas nós vamos chegar lá. Distribuir Bíblias. Então nós começamos já desde antes a fazer uma meta. Cada mulher vai distribuir pelo menos 12 Bíblias, ou seja, a que distribui menos, a sócia média, né? Distribui 12. Porque nós já tivemos sócias que distribuem mais de 300. É alvo, meta. Mas Cíntia, 12 Bíblias e não sai caro? Uma Bíblia por mês, 12, uma Bíblia por mês. Cada mês você distribui pelo menos uma. Para quem? O dentista que você vai, a padaria que você vai comprar o pão, o seu pai que não é cristão, não é? E assim já temos essa cultura, graças a Deus, de distribuir, não apenas distribuir Bíblia, mas ensinar a Bíblia.
criamos um folheto chamado Orientação Bíblica, porque eu percebi que às vezes muitas pessoas nunca tinham tido contato com a Bíblia, mas por onde eu começo? Então tem lá, está desanimado? Então os textos próprios, para dar uma direção para quem nunca teve. E outras tantas Bíblias de estudo, estou falando da mais em conta. Aí você diz, uma Bíblia, por exemplo, de R$5 vezes 12 vai dar quanto? As boas de matemática aí. Isso aí, 60. Quanto é uma unha aqui em São Paulo, mão e pé? 65? Nossa! Deixa de fazer a unha uma vez no mês. Olha aí. Deixa de fazer a unha uma vez no mês e aí distribui 12 Bíblias. Eu estou colocando da mais em conta. Tem outras também com Bíblia de estudo, Bíblia da mulher. São muitas os tipos de Bíblia que de fato a gente tem que a gente pode distribuir. O que a gente não pode é seguir a nossa vida assim, porque eu já tenho ao Senhor, já conheço ao Senhor, então aí eu não preciso me preocupar com o outro. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos no item ali, bondade, ou seja, ter compaixão das pessoas. Vocês lembram de algum versículo da Bíblia que Jesus teve compaixão das pessoas? Isso é bíblico ou não é? Ele tinha compaixão das pessoas e olhava para elas como quem? Ovelhas que não tinham pastor. Você já parou para pensar? O único meio da pessoa não ir para o inferno é mediante a salvação em Cristo Jesus. E você e eu, apesar de nós tão pequenas, poderemos ser um instrumento da providência divina na vida da pessoa. E a vida daquela pessoa, através de um contato com a Bíblia, tomar um novo rumo, um rumo totalmente diferente. E eu estou falando daquelas Bíblias de lá, mas tem outra linda, maravilhosa de cá, não é? Caminhada Bíblica, que é um alvo nosso. Aliás, tem várias ali prontinhas para você também adquirir. Uma Bíblia para você que já tem conhecimento da palavra, porque é uma exposição, uma mensagem cristocêntrica de cada capítulo da Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse, capítulo por capítulo, porque às vezes a gente não entende direito. E para aquela pessoa que nunca teve a Bíblia e diz, eu não entendo nada, então agora ela vai ter um roteiro explicando cada capítulo da Bíblia. Já para pensar nisso? Que bênção! Então é uma Bíblia totalmente evangelística. A Bíblia por si já nos é suficiente. E com um material desse tipo, fica mais fácil ainda, mais gostoso ainda a nossa caminhada. Pois bem, vamos dar seguimento. Uma mulher sábia, a sabedoria faz parte de uma mulher que deseja ser bela aos olhos de Deus. Isso você encontra lá no versículo 26 do mesmo texto que a gente leu. E é uma mulher com certeza consagrada ao Senhor. Como você tem consagrado sua vida ao Senhor? É só você medir pelo tempo de oração, tempo de leitura da palavra. Vamos pegar só esses pontos aqui e mais um. Tempo de serviço. O que é que você tem desempenhado no reino de Deus? Como você tem vivido? Eu não tenho tempo. Como não tem tempo se todo mundo tem o mesmo tempo? 24 horas para todo mundo. Talvez a sua prioridade esteja invertida. Então essa tarde é uma tarde que o Senhor nos convida a rever os nossos conceitos. É maravilhoso quando a gente já tem os nossos irmãos em Cristo, o nosso pastor, a nossa igreja, mas a gente não pode se esquecer de que o Senhor diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho, anunciai as boas novas. Afinal de contas, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E não fique assim se justificando, mas Cíntia, ninguém faz. Seja você a primeira a fazer. Monte um projeto, chame as demais, pense formas para trabalhar em conjunto. Não tem desculpas quando a gente verdadeiramente quer e tem esse contentamento do Senhor, a gente pode servir ao Senhor com alegria. Essas qualidades capacitam a bela mulher de Deus a administrar a sua vida, talvez seja isso que esteja faltando para você, o seu tempo. Eu não tenho tempo para nada. Coloca um aplicativo no seu celular para você ver quanto tempo você, eu não vou dizer perde, você gasta no celular e você vai ver que você está sobrando tempo. Essa semana chamando uma moça para eu falei, eu preciso de ajuda, vamos me ajudar aqui numa área tal aqui da igreja. Qual área? Eu falei, nós vamos vender coisas usadas porque a igreja precisa fazer o muro, precisa fazer coisas. Na verdade eu já faço isso há um bom tempo, né? Coisas usadas que ainda estão em bom estado, pode trazer, que Cíntia recebe, limpa, posta no LX, analisa e a gente vai entrega com a Bíblia junto. E aí estava chamando, essa pessoa vai me ajudar e ela falou assim, mas eu estou sem tempo. Eu disse, que pena, sério? Aí lá, é sério, eu falei, então tá bom, então vou continuar. Não parei não, vou continuar. Aí quando foi, uns 3 dias depois,
Ela falou, Cíntia, tu já assistiu a série? E disse o nome. Eu falei, não. E ela, por quê? Eu falei, porque eu estou sem tempo. Aí ela falou, não acredito. Acho que tu é a única pessoa que nunca assistiu. Qual série? Eu falei, quantos episódios tem? 40. Eu falei, você até sobrando tempo. Você devia estar vindo me ajudar a vender as coisas. Tá vendo como administrar o tempo naquilo que, para mim, então eu posso deixar de assistir uma série para servir nisso aqui. Então, para o outro, entende? Então, não nos falta tempo. O que nos falta é uma prioridade, uma administração do tempo de acordo com a nossa maturidade espiritual e o entendimento sobre quem é a pessoa de Cristo Jesus. Precisamos, sim, administrar melhor a nossa boca, nosso modo de falar. Não podemos sair falando de qualquer jeito. As palavras machucam, né? E às vezes a gente afasta a pessoa porque a gente falou de uma forma que não edificou. E a Bíblia diz que as palavras devem sair da nossa boca unicamente. Eu guardo essa palavra unicamente. Se for para edificar. Se não for para edificar, é melhor, toma água. Se a gente está usando alguma coisa e vai descer, a gente não vai falar. Sabe quando o sangue ferve? Pois toma água, toma chá de camomila, conta até 10, até 1000, faz qualquer coisa. Corre no parque da cidade, dá uma volta na coisa toda, para não falar bobagem e não envergonhar o nome do nosso Deus. E por incrível que pareça, muitas vezes as pessoas que a gente diz que mais ama são as que a gente mais fere. Aí com os outros até consegue falar de uma forma dentro de casa, misericórdia. Precisamos glorificar o nosso Deus com o nosso jeito de ser. E tudo começa dentro do nosso lar, os nossos relacionamentos e a minha vida com Deus. Então vejam que só aqui a gente já teria que ter mais um outro tempo para a gente esmiuçar um pouquinho mais. Mas a gente está fazendo como que um panorama assim, né? Vai como que está numa aeronave assim, olhando assim, não minuciosamente, mas dando uma geral. Deixa eu adiantar aqui. E aí, como é que essa mulher de Provérbios 31 consegue fazer tudo isso, Cíntia? Meu Pai do céu, vou pedir ajudinha para vocês nesses textos, tá bom? Pode ser? Vocês me ajudam? Deixa aí aberta, a maioria já está. É o mesmo texto de Provérbios 31, né? Para a gente ver que a vida daquela mulher exigia de fato um esforço e uma saúde do corpo, energia física, um vigor, porque muitas vezes a gente não dá importância a essa área. Quem deveriam as pessoas que mais deveriam cuidar da saúde física? Eram nós cristãos, para dar menos trabalho para os profissionais de saúde. Cuidar melhor, não com essa loucura que o mundo fala, mas porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo e a gente precisa rever isso. Tem um ditado entre nós que você bem sabe: o crente o que não bebe, vixe, parece que era só eu, sabia mesmo? É isso mesmo, o que não bebe, come. É errado comer? Claro que não, gente, é uma delícia comer, degustar as coisas. Parece até que nós vamos comer alguma coisinha ali depois, né? É uma maravilha, faz parte da comunhão, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um cuidado em relação à saúde, ao templo do Espírito Santo de Deus, que nós deveríamos ser os principais a querer cuidar nessa área. Mas vamos ver como é que a mulher de Provérbios 31 fazia. Vamos observar essa beleza e a força dela, de forma assim, nas ações dela, tá bom? Quem abrir pode ler, por exemplo, o versículo 13 aí. O que é que nos diz? Provérbios 31, 13, por favor. Olha, e ainda era de bom grado. Não era assim, reclamando, trabalha com as mãos. Não tinha luva, com certeza. Nossa, se ela soubesse, já tivesse uma fábricazinha de luva. Tantos detalhes que a gente vai estudar. Para que vocês que estão acompanhando o estudo de quarto, a gente vai ver com mais detalhes. E o versículo 16, que está bem pertinho, por favor. Olha aí, de novo a ideia de trabalho. As suas mãos diligentes plantavam uma vinha. Ah, mas eu não quero plantar porque vai dar trabalho. Tem que pegar na enxada, tem que plantar. Há quantos anos atrás? Eu acho que não tinha enxada, gente. Devia ser, não sei o que é que tinha, mas não era das facilidades e com os recursos que a gente tem no dia de hoje. Mas vamos dar mais uma olhadinha. Verso 19. Tchan, tchan, tchan. Quem lê? Ok, e o verso 15, estamos passeando por ele.
E o 18, que está bem pertinho, por favor. Ela percebe que o seu bem é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Eita, meu pai do céu, não sei que biotônico fontoura essa mulher tomava, né? Mas era assim, ó, trabalhava desde a madrugada até a noite, e você pode avaliar que não existe murmuração em nenhum dos versículos. Aliás, aqui também não, né? Vamos pular esse assunto. O verso 20, bem ali pertinho, estende. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Tem gente que trabalha, né? O trabalho vira um Deus, um ídolo do coração. Não trabalha para viver. Vive para trabalhar, não adora nenhum santo, mas se torna um ídolo. Tudo que é demais, tudo que torna o primeiro lugar na nossa vida, se torna um ídolo. Não estou dizendo com isso que o trabalho é bênção do Senhor, nós precisamos trabalhar e devemos ser, se não as melhores funcionárias ou trabalhadoras, está pelo menos entre as melhores, porque nós queremos glorificar o nome do nosso Deus. Mas aquela mulher trabalhava bastante, dentro de casa, fora de casa, ela tinha os empreendimentos, mas não era simplesmente para ela ter as coisas. Ela tinha as reservas como uma boa reformada com que acudiu necessitado. O problema é que tem gente que passa 10 anos trabalhando, nunca pode contribuir com nada. Oferta missionária, não posso. O vizinho está precisando, não posso. Até um bolo, irmãs, não posso. Que tanto trabalho? Tem alguma coisa errada. Aquela mulher tinha uma visão correta. Ela também, dos recursos que ela recebia, ela podia acudir o necessitado. Irmãs, eu e você sempre vai ter mais ou menos em relação a alguém. Tudo na nossa vida. Eu vou ser sempre mais alto ou mais baixo, dependendo do comparativo. Eu vou ser sempre mais magra ou mais cheinha, dependendo do comparativo. Eu vou ser sempre mais rico ou mais pobre, dependendo com quem eu estou comparando. Então eu sempre vou ter pessoas que eu posso ajudar. E assim vice-versa. Aquela mulher já tinha entendido isso. Agora vamos ver o verso 21, 22, por favor, e o 24. Ok. Foi até o 24? Sim, por favor. Uhum. Olha aí. Se as feministas vissem um versículo desse. Isso. É o óculos? Isso aí. Mas a senhora já está chegando no finalzinho, não é? Quem ajuda ela ali no finalzinho? Isso aí. Pronto. Ela tinha alegria em fazer o esposo se assentar entre os anciãos da terra, e os anciãos da terra eram os homens mais importantes, as maiores autoridades daquela localidade. Você não vê ela competindo. Não, imagina, tem que ir junto, tem que ultrapassar, eu tenho que... Outro assunto que dá para se tratar. Mas ela ficava feliz com isso. Não era preguiçosa, cuidava do bom andamento do lar, tudo começa no nosso lar. Não terceirize o seu lar por nada, nem os seus filhos, nem o seu marido, muito menos aquilo que você precisa fazer. Busque sabedoria ao Senhor. Nós precisamos ser as guardiãs do nosso lar. Não é à toa que a sociedade está decaindo, porque as mulheres estão saindo tanto e estão esquecendo do principal. Não é errado trabalhar fora, dê conta do seu trabalho secular, isso não é antibíblico, isso é mandato cultural, mas não deixe o seu lar terceirizado. Isso a gente tem que ter essa consciência, senão nós não sabemos ou poderemos colher, como já estamos colhendo, um fruto gigante e um fruto amargo, não é um fruto doce. As consequências poderão ainda se tornar piores do que o que a gente está vivenciando. Pronto, então eu vou seguir aqui passando isso aqui, que você pode dizer, mas Cíntia, tá bom, já entendi um pouquinho, já vimos algumas características dela, já vimos que ser virtuosa é ter uma fé operosa, ok, tem aí, mas a pergunta é, como é que eu posso me tornar belo? Primeira coisa, cultive esse desejo no seu coração, deseje, e não deseje pouco não, deseje muito ser essa mulher, porque é uma mulher bíblica, é o padrão de Deus para nós. Não é uma coisa longe, não é uma coisa impossível, mas é algo que o Senhor requer para nós, olha aí.
Você e eu devemos ter esse desejo sincero de ser uma mulher assim, de caráter. Caráter como? Caráter cristão e um caráter comprovado. E a gente só comprova através das nossas atitudes. Em casa, no trabalho, na igreja, com os meus vizinhos, né? Seja você uma mulher bela. Esse é o primeiro passo. Se você nem deseja, isso aí não é para mim não. Isso aí é para, vamos pensar, não, isso aí é para a esposa do pastor. Ué, por quê? Ela também, mas você também. Isso aí é para as esposas dos presbíteros, para as esposas do... Eu nem sou liderança. Não, isso aí é para a mulher cristã. Ser uma mulher virtuosa é para todas nós, independente das nossas funções. As nossas funções, habilidades, dons e talentos, o Senhor nos dá como parte de um só corpo, onde cada um de nós se torna membro. O olho, a boca, cada um é... Eu não sei se você é o olho, se você é a perna, se você é a boca, mas se você foi achado por Cristo Jesus, você faz parte do corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. E nós precisamos então ter esse primeiro passo. Aqui a gente já começa a fazer algumas aplicações práticas, certo? Segundo, dê tempo ao tempo. Cultive, deseje ser essa mulher bela. E quando eu falo dê tempo ao tempo, o que é que eu quero dizer com isso? Irmãs, coisas grandiosas não acontecem do dia para a noite. Ninguém dorme pecador e acorda santo. Ou ao contrário. Nunca despreze os humildes começos. Você não sabe onde até isso vai chegar. Então, essas coisas grandiosas, elas podem e devem, normalmente começam bem pequenas, né? E elas não acontecem por acaso. Então veja, que tempo é esse tão necessário para que você e eu se torne uma mulher virtuosa? Então olha aqui alguns pontos. Primeiro, tempo lendo a palavra de Deus. Como que anda a sua caminhada com Deus? Não preciso mais não, Cíntia, já sou crente. Ué, então não era para estar lendo mais? Como é que vai a sua caminhada bíblica? Olha aqui ela de novo. Você tem alegria, como o salmista diz, né? Medito na tua palavra de dia e de noite, ou seja, dioturnamente. Você já tem mais o que fazer. Um dia eu chamei uma moça para... Eu disse, você precisa conhecer a SAF, vem fazer parte da SAF. Ela falou, agora eu não posso. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu trabalho. Chamou nós tudo de desempregado. Eu falei, mas eu também trabalho. Aí ela falou, não, quando eu me aposentar. Eu falei, será que tu vai estar viva quando tu se aposentar? Não sabe nem do hoje, quanto mais do amanhã, né? Quem disse que não é porque trabalha no trabalho? Pelo menos não tem esse pré-requisito. O pré-requisito é que seja mulher, né? Então veja, tempo lendo a Bíblia, vida de piedade. Minhas irmãs, como é que anda a sua vida com Deus? Esse é o primeiro ponto. Os outros nunca vão surgir se esse não existir. Assim como você tem tempo para trabalhar, assim como você tem tempo para tomar banho, assim como você tem tempo para fazer suas refeições diárias, tudo isso é bom, é saudável, você precisa ter seu tempo para ler a Bíblia e orar. Se você quiser crescer espiritualmente, e deve ser um desejo nosso, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Vitamina BO, né? Leia a Bíblia e faça. Mas a gente já cantou tanto no CP, parece que esqueceu, coloquei em prática. Mas eu leio, a Bíblia toda vez que eu estou no domingo na igreja, o pastor lê um texto longo, que é uma beleza, mas não estamos falando só desse dia. Você consegue passar a semana toda sem fazer nenhuma refeição? E por que não está alimentando a alma? Então, vida de piedade, quando a gente fala de vida de piedade, é exatamente leitura da Bíblia, memorização da palavra de Deus, não apenas ler, mas memorizar e colocar em prática. Senão, a gente fica com aquela frase, sou de berço presbiteriano, e é bom, deveria já ser mestra do bem, porque nós temos excelentes pastores, normalmente temos excelentes sermões, não é? E louvamos a Deus por isso, porque somos muito bem alimentados com a palavra de Deus. Mas será que isso desce para o seu coração? Será que isso transforma em qual tipo de ação? Senão a gente fica sendo só arquivos ambulantes de muitos sermões e muitos sermões. E na prática, qual a diferença que isso tem feito na nossa vida? Então, se a gente quer se tornar bela, nós precisamos priorizar esse tempo com Deus, que é de leitura da Bíblia e vida de oração. Orai sem cessar. É uma ordem bíblica, é um imperativo. Talvez você não tenha esse costume. Comece a orar. O coração da mulher que ora, né? E a gente tem muitas desculpas para não orar.
10 motivos pelos quais as mulheres não oram. Ih, são vários. Prioridade, falta de tempo, elas vão botando um monte de desculpa, a mulherada, né? Pecado mesmo, falta de conhecimento de quem é Deus, porque quando eu começo a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, eu começo a conhecer esse Deus. E aí também eu começo a saber quem eu sou. E aí eu vejo que tem alguma coisa errada, porque o mundo diz que eu sou a mulher maravilha. E quando eu leio a Bíblia diz que eu dependo da maravilhosa graça de Deus, que eu não sou a Mulher Maravilha. Você pode até vestir a camisa da Mulher Maravilha, mas você não é essa maravilha toda. Se não for a graça de Deus sobre nós, minhas irmãs, nós estamos falidas. Então a gente precisa rever o nosso tempo. Tempo com o que mais? Tempo com outras mulheres. Olha aqui que beleza. E não apenas uma vez ou outra, mas sempre. Quais são as mulheres que você caminha? Quais são as mulheres que lhe aconselha? Ou você aconselha quem? Você tem que ter aquele filtro, por exemplo. Se eu andar muito perto da Gertrude, eu vou ficar a mulher mais fofoqueira da igreja. Então eu não quero conta com a Gertrude. Se eu andar com a Berenice... Epa, será que tem algum nome desses? Ai, perdão, não é você não. É a da minha terra lá, tá bom? Não é você não. Ainda bem que caiu minha ficha antes, né? É só o nome que é igual, não é a sua pessoa, viu, minha amada? Fique tranquilo. E Berenice também tem? Então eu vou botar a Cíntia, tá bom? Não vou andar com a Cíntia, porque se eu andar com a Cíntia... tem mulheres que são malignas. Jezabel, a Jéssica não era da SAF, então era um problema sério a Jéssica. E a gente vai observando, meninas, que a gente precisa desse acompanhamento. E mais do que isso, não apenas andar com aquelas mulheres que lhe fazem crescer. Quais são as melhores amigas? As que me levam para mais perto de Cristo. Essas são as melhores amigas, não é? Então, se não me leva para perto de Cristo, eu não devo querer nem ser amiga. Mas assim, mais do que querer ficar perto dessas mulheres, eu devo desejar ser essa mulher. Uma mulher virtuosa, uma mulher que pode auxiliar, uma mulher que pode aconselhar. Uma mulher que tem defeitos sim, mas que tem procurado ser bela e tem uma caminhada com Deus, tem um caráter cristão provado, não negocia os princípios e nem valores. Nós estamos precisando urgentemente suplicar ao Senhor que mostre, que faça de cada uma de nós essas mulheres. Senão nós vamos nos tornar o quê? Maria vai com as outras. Disseram que é assim que vive agora. Aí lá vai nós. Não, nós não somos Maria vai com as outras. Nós vamos fazer o que a Bíblia diz. O que a Bíblia não nos autoriza, a gente não quer. Pois bem, passe tempo lendo bibliografias, né, de mulheres consagradas a Deus. Grandes e várias são as mulheres que a gente pode ter como testemunho. Não apenas aquelas do passado. Nós já estamos no meio da reforma. Nós temos mulheres da nossa época que são mulheres virtuosas, que a gente olha e diz, como é que essa mulher consegue fazer isso? Talvez você seja uma delas. Talvez você já sirva de exemplo para muitas pessoas. Queira você ser uma mulher bela desse calibre. E qual é esse tempo, Cíntia? Daqui a 10 anos? Não, o tempo é hoje. Hoje é a nossa vez, é o hoje, é o presente. Não viva só do passado, traga o passado com as boas recordações e nem fique só mirando lá para o futuro, projetando, sonhando sem fazer nada. O nosso tempo é hoje. Em todo tempo o Senhor levanta mulheres. Esse é o seu tempo. Não sabemos se amanhã nós já estaremos por aqui. Daqui para melhor, para a pátria celestial, mas o tempo é hoje. E o tempo é curto. E a gente precisa aproveitar o hoje para glorificar a Deus. Sabe por quê, minhas irmãs? Porque a gente só tem uma vida para servir. Depois disso nós seremos servidas. Não fique aguardando, querer fazer alguma coisa para o Senhor. Até porque o Senhor não precisa do meu serviço nem do seu para nada. É privilégio do Senhor quando Ele nos chama para essa grande comissão para que nós venhamos a servi-lo. Servi-lo com o quê? Com os dons e talentos que Ele nos deu. E quando Ele lhe der, e Ele dá para todas que Ele chama, faça e faça de todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Dê o seu melhor. É para lavar o banheiro aqui? Então nós vamos lavar, deixar brilhando esse vaso. Ai, que raiva, fiquei logo com o banheiro. Pois então, vamos cantar o hino. Canta o hino que é uma beleza. Termina que nem vê a hora, deixa limpinho e cheiroso, não é assim? Mas e ainda tem mais isso aqui ou aquilo outro?
sirva. Só serve ao Senhor a mulher que não é mais menina na fé, que já é madura. Menino na fé fica querendo ser servido, receber a comidinha pronta. Sirva de exemplo para outras mulheres. Seja você essa mulher bela aos olhos de Deus, não porque não tem defeito, mas porque busca vivenciar o caráter da mulher cristã, que tanto nos falta nos dias de hoje. E esse tempo que é hoje pode ser que dure a vida inteira, e a vida inteira que eu falo é uma constância. Como nos falta, parece que tem mulheres assim, tão inconstantes, né? Quantos que corriam bem de longe, agora vão, não é isso? Outros seguem, mas também sem fervor, vivendo estão. Isso dá uma tristeza no coração, né? Tantos que iam tão bem, vai desanimando, quer ver? Deixa de ir para a igreja num domingo, passa 2, passa 1 mês, passa 3 meses e não sente mais nem falta, porque o nosso coração ele é enganoso e ele é desesperadamente corrupto. Então, minhas queridas, o Senhor quer sim fazer de você que está aqui nessa hora uma mulher que eu tenho certeza que já é bela, mas Ele quer tornar mais bela ainda. E essa beleza flui de dentro para fora, não simplesmente no que vai fazer, mas a motivação pelo qual nos leva a fazer alguma coisa. Porque tem muitas mulheres que até fazem muitas coisas, têm uma fé até operosa, mas com a intenção errada. E o Senhor vê a motivação do nosso coração antes mesmo de ver a nossa ação. Então Ele olha e diz, aquilo ali eu vou abençoar. Por quê? Porque está sendo feito para que o meu nome seja engrandecido. O meu desejo para a sua vida, nessa tarde, para a minha vida, é que nós cresçamos, é que nós nos tornemos cada vez mais belos aos olhos de Deus, buscando o auxílio do Espírito Santo de Deus, que é quem pode fazer isso no nosso coração. Mas não esqueça, cultive, deseje ser assim, busque ao Senhor de todo o seu coração, e o mundo está para ver o que Deus é capaz de fazer na vida de uma só mulher, que se colocar inteiramente à sua disposição, com toda reverência, humildade e de forma bíblica. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos fortaleça e que nós possamos crescer na vida espiritual. Um abraço para vocês, muito obrigada pela oportunidade. Zulimar.